é descobrir como ir para o céu, como ter a vida eterna. Os seguidores de Jesus queriam acompanhá-lo até o seu reino celestial. Eu queria perguntar para você hoje à noite: você quer seguir a Jesus? Você quer ser um cristão? Quer ter direito ao reino dos céus? A cruz, na verdade, é um elemento de desonra. Ao contrário do que muitos pensam, a cruz, a morte de cruz, ela só era dada para os piores bandidos. A pessoa tinha que ser o pior de todos os bandidos para ser morto na cruz. Ou então, um traidor da pátria. Alguém que tivesse traído o seu país, que tivesse traído a nação romana, é que era crucificado. Ou alguém que tivesse traído o rei da região. Essa pessoa era crucificada. A morte de cruz era uma das mortes mais terríveis, eu já falei isso aqui. A pessoa morria agonizando, com a parada cardíaca no final. Eles às vezes quebravam as pernas da pessoa, do indivíduo, do crucificando, só para que a morte acontecesse mais rápido. Se você não morresse sufocado, morria pela dor, ou com os ossos quebrados, ou furado pelos soldados. Então a morte de cruz é uma morte de desonra. O nome cristão, que advém de Cristo, na verdade não é um elogio. Hoje todo mundo gosta de ser chamado cristão. Não, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Mas na verdade, cristão é um nome pejorativo. Era um nome feio. Era uma ofensa dada àqueles que seguiam a Jesus. Eram chamados os cristãos. Jesus, falando com os seus discípulos, fala para eles sobre 3 passos para eu me tornar um cristão. Esse nome que no passado era um nome de desonra, que para nós hoje é uma grande alegria, não é verdade? É uma grande alegria. Eu queria falar sobre 3 passos que você pode dar para se tornar um seguidor de Jesus. Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui. Mas eu quero dizer para vocês que nem todos que estão aqui são cristãos ou seguidores de Jesus. E eu quero ensinar, eu quero falar, quero conversar hoje à noite sobre 3 passos apenas que você pode dar para se tornar um cristão ou um seguidor de Jesus. O primeiro passo está ainda no verso 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou no outro texto que a gente leu, no outro texto, no outro dos evangelhos, diz: negue-se a si mesmo. Você já negou alguma coisa? Você já se negou? Você já teve coragem de desfazer algo que você fez? Ou dizer que você não é a pessoa que você é? Ou dizer que você não tem valor? Ou dizer que não era aquilo que você queria dizer? Jesus explica para o paradoxo da vida cristã. Ele diz o seguinte: perder a vida é encontrá-la, morrer é viver. Colocar os interesses do reino de Deus é colocar o interesse dos reinos de Deus em primeiro lugar. Nós vivemos em uma sociedade, meus irmãos, humanista, consumista. Achamos que a igreja e Deus estão ao nosso serviço. Interessante isso, né? Muitas pessoas, elas acham que elas na verdade são Deus. Ah, não, pastor, eu não acho isso. Muitas pessoas, se não acham, agem. Elas entendem que a igreja está para servir elas. Então elas vêm para cá para assistir o culto. Se não gosta do culto, critica. Se não gosta da mensagem, critica. Troca de igreja. Elas acham que Deus também está ao seu serviço. Muitas pessoas colocam Deus para lhe servir. Exigem que Deus lhe dê prosperidade, que obrigam Deus a lhe curar, obrigam Deus a fazer a sua vontade, porque se Deus não fizer isso, Ele não é Deus. Negar-se a si mesmo significa negar o seu orgulho, a sua vaidade em nome do reino. Muitas pessoas deixam de alcançar a vida eterna por causa de orgulho e vaidade, simplesmente porque acham que não precisam
precisam de Deus para chegar até o céu. Negar-se a si mesmo significa abandonar a nossa egolatria e egocentrismo. É isso, palavras difíceis, né, hoje? Egolatria é a adoração de mim mesmo, é quando eu me adoro, né? Eu me amo, né? E a gente se olha no espelho e diz, puxa, hoje eu estou demais. Fui ontem para Itapajé, para a posse do pastor de lá. E com um grupo de pastores, né? E quando eu saí, eu me arrumei bem bonitinho, peguei um paletó brilhosinho, me arrumei, passei aquele perfume mais cheiroso. E quando eu estava saindo, a irmã Sheila me deu um abraço e disse, você está tão cheiroso hoje. Eu fiquei, né? Puxa vida. Aí quando nós estávamos saindo de Fortaleza, eu contei isso para os colegas, né, para os pastores, que olha, eu quero voltar hoje, não vou dormir lá em Itapajé, porque Manchile falou que eu estava cheiroso, eu quero estar em casa cedo hoje. E aí quando nós saímos de Fortaleza, o pneu do carro furou. Quem tem picape, né, quem já trocou pneu de picape, quem sabe que a gente não troca, né, quem tem carro grande não troca pneu de carro grande. E eu estava com um pastor de 75, um pastor de 78 e um pastor que estava com um problema nas mãos. Então quem teve que trocar o pneu fui eu, sozinho. E eu, então, tive que tirar a roupa e tive que entrar embaixo do carro. E nós passamos lá 1h30, quase 2 horas para trocar aquele pneu. E aí no final os colegas ficaram brincando comigo. Você vai dizer para a sua esposa que você está cheirosinho ainda? Eu digo, não, você está fedorentinho, né? Às vezes nós somos tão vaidosos, tão orgulhosos. Nós nos apoiamos na nossa condição social, na nossa força física, no nosso dinheiro, na nossa capacidade intelectual. E isso nos torna pequenos deuses. Pois se você quer ir ao céu, você precisa negar a si mesmo. Negar a sua personalidade, negar esse orgulho e essa vaidade. João 16:33 diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos negar a si mesmo, a nós mesmos, porque Deus há de nos dar a vitória. É em Cristo que nós somos mais que vencedores. Não em nós mesmos, não é verdade? Quando a gente pensa que tem força para vencer uma batalha, vem uma batalha maior, vem uma luta mais difícil. E nós nos encontramos às vezes perdidos. Alguns caem em depressão, em angústia, em dor. E eu quero dizer para os irmãos que eu já tive depressão. Eu sei o que é ter depressão. Ter depressão, ao contrário, alguns pensam que o crente não pode ter depressão. Mas o crente pode ter depressão. A depressão ela pode ser de três origens. Eu creio assim, né? Ela pode ser de origem química, pode ser tratada com remédios. Ela pode ser de origem psicológica, pode advir de um trauma, de uma situação difícil, que supera a nossa capacidade. E ela pode ser de uma situação espiritual, de uma ação do inimigo. Mas eu quero dizer que em qualquer das 3 situações, Deus é poderoso para nos dar liberdade. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu falo isso porque eu já tive, e Deus me ajudou a superar. 2. O texto diz o seguinte, tome a sua cruz. Você pode repetir comigo? Tome a sua cruz. Você pode dizer para o seu esposo, para o seu vizinho, tome a sua cruz, meu filho. Tome a sua cruz. Aí alguém diz, minha filha, você que é minha cruz. Às vezes é ele que é a cruz, né? Às vezes é um filho mal comportado que é a cruz da gente. Pastor, esse menino é a minha cruz. Às vezes é o pastor da igreja com os diáconos, né? Os diáconos reúnem se esse pastor é a nossa cruz. Veio para brincar, né? Às vezes é um jovem da igreja. Às vezes é uma autoridade da cidade. É a cruz da cidade. O texto, quando Jesus fala aquelas pessoas, ele diz, olha, tome a sua cruz, pegue a sua cruz. E eu achei muito interessante quando eu achei esse vídeo na internet. Porque quando nos é dado uma cruz, todo mundo quer rejeitar, não é verdade? Se é o marido que é o problemático, se é a esposa que é difícil, marido namorador, esposa briguenta, filho desobediente, a gente quer largar aquela cruz no meio do caminho e dizer, pastor, eu não quero mais essa mulher, eu não quero
quero mais esse homem. Pastor, eu não aguento mais esse menino. E a gente faz que nem aquele rapaz, né? Senhor, deixa eu tirar um pedacinho dessa cruz. E a gente vai tirando os pedaços da cruz durante o caminho. E durante a nossa vida nós vamos cortando o pedaço da cruz. E vocês viram o que foi que aconteceu com ele, né? A cruz que nós carregamos muitas vezes é necessária para que nós superemos um grande abismo que vai aparecer na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sentir que há uma grande cruz na sua vida, compartilhe com o Senhor, porque Ele quer carregar essa cruz com você. Amém. Terceira e última coisa que eu gostaria, terceiro e último passo. O primeiro passo é: negue-se a si mesmo. Você pode repetir comigo? Negue-se a si mesmo. Isso é uma contradição para o ser humano, né? Mas o reino espiritual é assim. Segundo passo: tome a sua cruz. Diga comigo: tome a sua cruz. É outra contradição para o reino humano. Ninguém quer tomar a cruz. E o terceiro passo é o mais difícil de todos. Jesus olhou para aqueles rapazes, aqueles homens, alguns bem novos, alguns maduros, alguns calejados, experientes, espertos, alguns tão inocentes, alguns maus. E ele diz o seguinte: e siga-me. Você pode dizer isso comigo? E siga-me. Mais uma vez: e siga-me. Seguir a Jesus não é apenas vir à igreja. Quero lhe dizer isso. Isso não é seguir a Jesus. Você veio aqui, muito bem, estamos felizes de receber você aqui. Mas se você tem a sua igreja, fique na sua igreja. Se você não quiser vir aqui, você não é obrigado a vir aqui. Mas vir à igreja não é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é apenas ser dizimista. Eu acho muito bom quando o crente é dizimista. Fico feliz porque eu sinto que a obra de Deus está completa na vida dele. Ele converteu a última parte, a mais difícil do ser humano, né, de se converter, é a última que se converte ao bolso. Mas isso não é seguir a Jesus. De forma nenhuma. Seguir a Jesus também não é ler a Bíblia. Jesus era terrível, era duro com os fariseus, com os estudiosos da Bíblia, com os pastores antigos. Seguir a Jesus não é ler e conhecer a Bíblia. E isto também é muito mais. Quando da prisão de Cristo, Pedro é identificado, mesmo como discípulo, não pela aparência, apesar do seu medo, ele seguia próximo a Jesus. Ele foi o único a estar perto de Jesus. Às vezes a gente critica Pedro, não é verdade? Eu me lembro do texto lá, a gente lembra, e o texto fala que todo mundo correu. E a gente critica Pedro porque Pedro fez o quê com Jesus? Ele negou. Mas ele era o único que teve coragem de ir até a casa onde Jesus estava lá. Ninguém ficou. Vocês ouviram falar de André? Vocês ouviram falar de João? De Marcos, Mateus? Ninguém estava lá. Pedro era humano. Pedro foi até onde Jesus, seguiu Jesus até onde ele pôde. Até onde ele pôde, até onde humanamente era possível. Não é isso que nós fazemos? Até onde humanamente é possível, nós seguimos Jesus. Até que um dia acontece um acidente muito feio, uma desgraça terrível, e faz como eu vi um irmão sem querer estava trazendo uma palavra na igreja, e uma lâmpada, né, estourou na igreja, aquelas lâmpadas grandes de iodo, né, e a lâmpada estourou, e quando a lâmpada estourou, o irmão não, a irmã, a lâmpada deu aquele estouro, pá, ela, falha-me Nossa Senhora! E aí a gente esquece de Jesus. A gente esquece de Jesus. Seguir a Jesus é assumir o caráter de Cristo. O que seria o caráter de Cristo, meus irmãos? O que é ter o caráter de Cristo? Seguir a Jesus é ter o caráter de Cristo. Mas o que é ter o caráter de Cristo? É amar ou é odiar o próximo? É perdoar ou é não perdoar o próximo? É cuidar ou é não cuidar daqueles que nos odeiam? É se humilhar ou ser orgulhoso? É orar ou não orar por aqueles que perseguem a gente? Isso é ter o caráter de Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Vamos dizer os três? Negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga. Eu quero fazer uma pergunta hoje à noite. Há alguém aqui que hoje à noite quer entregar a sua vida a Jesus?